Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos a uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para irmão e irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado, né, mais um papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o papo de domingo de hoje fala sobre a fé, né? Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o autor Allan Kardec, Jesus, ele fala no seu Evangelho, no capítulo 19, né, que a fé transporta as montanhas, né? Mas a gente tem que entender fé verdadeira. Vamos entender o que é fé verdadeira, fé cega e dogma. Nesse outro livro aqui, o Evangelho à Luz do Cosmo, né, que foi psicografado por Hercílio Mais, pelo espírito Ramatiz. Ramatiz, ele narra sobre a fé também. Então, nesses dois livros, quem quiser entender mais, né, faça esse estudo. Então, vamos entender fé verdadeira, fé cega, o dogma e a fé cega. Fica mais fácil. Então, quando a fé cega, a fé verdadeira é aquela fé que nós acreditamos nela e vai dar tudo certo porque eu tenho fé. Mas eu só vou conseguir trabalhar essa fé verdadeira eu tendo conhecimento, né? Eu trabalhando esse conhecimento, eu vou ter essa fé verdadeira, né? Então a gente vai pegar um exemplo assim, simples, bem simples. Quando a pessoa ela ganha um salário por mês fixo, tá? X. Então ela tem suas despesas, né? E ela sempre sobra para ela 20 ou 30% do seu salário todo mês. Então ela sabe que ela pode gastar entre 20 ou 30% do seu salário, né? Depois de ter pago as suas despesas na sobra dela. Então, se ela ultrapassar esses seus 30%, ela vai ter problema, né? Ela vai ter que arrumar um jeito de pagar por cartão, alguma coisa, pegar emprestado, né? E se ela tem crédito, ela tem certeza que vai conseguir essa diferença. Mas se ela não tem, né? Então é a mesma coisa. Uma pessoa que quando acredita numa coisa, ela acredita porque ela tem fé, porque ela já tem conhecimento daquilo. Então a fé é verdadeira. Então, por isso que Jesus fala, quando você tem essa verdadeira, você pode remover montanhas, né, com essa fé. Aí o que nós vamos entender agora por dogma. O que é dogma? Dogma é uma imposição colocada pelas escolas religiosas, né? Então, que não são verdadeiras, né? Mas lá é colocado. Quer ver? Um exemplo. Opinião minha. Onde está escrito que cada um que tem que fazer uma prece tem que ficar com os olhos fechados. Fica com os olhos fechados ou abertos quem quer. Mas não existe. Isso já virou um dogma, né? Então, isso não existe. É uma fé cega que as pessoas vão levando, né? Outro exemplo. Quando tem uma palestra presencial, por que os palestrantes pedem, às vezes, para os consulentes que estão ali sentados para se levantarem para fazer uma prece? Ninguém pode fazer uma prece sentado? Isso é dogma, né? Outra coisa também. Quando a gente está num templo espiritual, né, por algum trabalho mediúnico, por que não se pode estar sentado? Por que não pode cruzar as pernas e os braços? Onde está escrito isso que não pode? Porque se cruzar as pernas e os braços, vai ter problema. Isso é dogma, né? Então, eu não vou nem falar das outras religiões, das outras escolas religiosas, os dogmas que elas colocam. E aí, as pessoas vão colocando isso como fé cega. Porque acreditam naquilo.
né? Então, é nesse contexto que vem a fé, surge a fé cega. Ela acredita só naquilo. Então, se tem um dirigente que fala aquilo para elas vão acreditar nisso, né? O Haroldo, o palestrante Haroldo, ele não sei, ele fala que isso é verdade, que existiu, né? Que ele fala que em 2 templos espiritual da doutrina espírita, que eles faziam o seguinte: existia 2 gaiolas lá no templo espiritual, uma para prender espíritos obsessores, outra para soltar que já estava doutrinado. Então, isso é o quê? Isso é dogma, isso é brincadeira, né? Mas, segundo o Haroldo, palestrante, falou que isso era verdade. E o outro, que quando, nesse templo espiritual, eles davam passe, né, tinha que fixar um óleo na cabeça da pessoa para o passe ficar fixado. Então, isso é uma brincadeira, né? Então, o que acontece? Segundo o Haroldo, eles acreditavam nisso, eles tinham fé cega, né? Então, quanto mais a gente trabalhar a informação correta, né, entender as coisas, nós vamos ter fé em tudo, né? Uma pessoa vai ter fé porque ela tem méritos em ficar curada. Ela vai ter fé porque ela está passando por uma necessidade. Veja bem, são 2 coisas diferentes. Deus está aqui passando por uma dificuldade, passando por um problema de saúde. Essa dificuldade pode ser econômica, de relação amorosa, por causa dos meus erros passados, né? Se eu tiver conhecimento, né, eu vou passar por esses erros, mas eles vão ser mais aliviados porque eu tenho conhecimento que eu não vou fazer mais coisas erradas. Então eu só estou praticando bem. Então esse meu conhecimento, ele vai fazer com que eu pratique mais o bem. E eu praticando mais o bem, eu estou me elevando moralmente. Eu me elevando moralmente, eu vou ter conhecimentos para acreditar que eu posso sair daquele problema que eu estou passando. Ou um problema de saúde, ou um problema econômico, né? Mas, se eu estou preso ainda na caminhada do mal, né? Na caminhada que as pessoas falam, eu digo amém, não procuro estudar para saber aquilo, eu vou sempre usar a fé cega, eu nunca vou usar a fé verdadeira que Jesus nos fala, né? Que a fé, ela remove montanhas. Aí eu vou citar um exemplo clássico do Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pronto, ele negou. Só que depois ele se recupera. Quando ele começa a ter conhecimento das coisas, procurar só ficar na caminhada do bem, o que acontece com ele? Ele começa a fazer cura. E como é que ele consegue fazer cura, né? Assim, de forma extraordinária. Então, as pessoas que passavam pela sombra dele, ele conseguia curar. Então, a fé dele, né, curava as pessoas que passavam na sombra dele. Então, o processo de fé é sair de dogmas, é sair da fé cega, né, e praticar o bem. E praticar muito bem o bem, que as pessoas vão ter sempre uma resposta, né, das suas necessidades. E quando a gente está só praticando bem, muito bem, né, muito, mas muito mesmo, né, e está sempre na caminhada do bem, nós vamos ter força para entender nossos problemas e sair deles, eles vão ficando mais leves, né? A gente não está mais preso naquela mesmice das coisas erradas, né? Então, quanto mais eu tenho conhecimento, a minha fé, ela muda, tá? Ela muda de vibração. Eu consigo entender mais as coisas, né? Eu consigo entender que eu saio, que eu vou fazer aquilo e aquilo vai dar certo, porque eu quero que aquilo dê certo para mim, né? Então eu só vou ter isso com conhecimento.
sendo piedoso, sendo caridoso, sendo humilde, estudando, eu vou ter essa fé. Agora, quem não faz nada disso, quer ser preguiçoso, né? Só quer esperar que venha tudo do céu e não quer fazer nada, vai ficar com fé cega, acreditando em dogmas. Né? Então nós temos que mudar a nossa vibração para ter essa fé verdadeira. E só vamos atingir essa fé verdadeira na caminhada e praticando muito bem, estudando, trabalhando a nossa espiritualidade, em todos os sentidos. Né? Não importa se hoje eu fiz um pouquinho, amanhã eu vou fazer mais, não importa. Importa que a gente pratique a nossa espiritualidade para ter essa fé. Né? E como o Abatiz nos fala, né, que o estado de fé é um produto da nossa intuição. E você vai ter uma intuição apurada mediante o meu grau evolutivo. Né? Então é nesse contexto. Então eu não tenho mais nada para falar sobre a fé, e no próximo comentário de Papo do Domingo, eu vou falar da doutrina na religião e da espiritualidade. Né? A gente vamos ter essa diferença. Então, eu não tenho mais nada para falar, né? Passo para a prece de encerramento, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, né? Que cada dia tem uma grande importância, porque vem estruturar a egrégora. A egrégora é um conjunto de energias. Para esse conjunto de energias estar estruturado, primeiramente temos que praticar temos que estudar o Evangelho, né? Então, e o objetivo desse estudo de hoje foi levar uma mensagem para uma irmã e um irmão, né, que estavam necessitados dessa mensagem, e o objetivo foi atingido. Então, peça permissão a Deus para dar como encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, nesse papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.